Olá, meus queridos amigos e amigas, homens de prata e mulheres de prata. É com imenso prazer que hoje eu recebo uma mulher de prata sensacional, uma expert em terapia, uma psicóloga que tem no seu trabalho uma coisa incrível, resiliência e biografia humana. Que é isso que a gente vai tratar com ela hoje. Hoje eu recebo Regina Virgues, uma grande amiga, prazer em recebê-la. É muito legal você estar aqui prestigiando o nosso Homens de Prata e as Mulheres de Prata. Antes de começar a falar com a Regina, não se esqueçam de compartilhar, se inscrever no canal e nas nossas redes sociais, colocar sininho, tudo que possa para divulgar o nosso trabalho. Regina, seja muito bem-vinda aqui no Homens de Prata. Cuca, eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, participar de um programa, né, que é o seu, com tanto conteúdo, com maturidade, que é a fase que eu estou assim, muito feliz, realmente, muito obrigada. Então me fala uma coisa, já que você está se apresentando, você tem 60 anos, mãe de 2 filhos, quais são? Pedro, 28, e o Felipe, 25. Nossa, 2 homens já, que bacana. E me fala um pouquinho, quem é a Regina Virgues? Estava pensando isso vindo para cá, né, na gravação, e eu acho que eu fico muito feliz de chegar nessa idade, tem até a ver com o contexto do seu programa, com uma maturidade desenvolvida, né, olhando para a minha vida, em tudo que eu passei e em fases que eu aprendi muito e cresci, me autodesenvolvi. Então, a Regina é uma pessoa hoje com uma certa maturidade, muito feliz por ter conseguido aprender com as passagens da minha vida. Não foram só as fáceis, aprendi mais nas difíceis, mas com essa maturidade, com a sensação assim, olha, eu consegui superar e aprender com as fases que eu precisava aprender. E qual é o seu propósito hoje? Bom, meu propósito é muito ligado ao meu trabalho. Eu acho que tudo isso que eu conquistei, que eu estou te falando, eu consigo levar para o meu trabalho hoje, né? Eu trabalho com desenvolvimento humano, com treinamentos, ajudando as pessoas a sempre buscarem o autoconhecimento, o autodesenvolvendo, para não chegarem ao ponto de desenvolver uma doença. Hoje a gente fala muito, né, da questão da saúde mental e terem qualidade de vida. Então, eu acho que eu consigo passar isso, tendo aprendido. Né, e quando você assim decidiu, poxa, eu vou psicologia, quando que você descobriu que você gostava e que você achava que tinha esse talento incrível que você tem? Na verdade, eu acho que foi aos 18 anos que eu tive essa vocação, né? Eu tinha dúvida entre medicina e psicologia, mas um dia eu falei, quero ver como é o curso, fui na PUC e o dia que eu entrei eu falei, eu quero entender a alma das pessoas, o que as pessoas têm por trás. Eu acho que foi o chamado, né, da minha vocação, foi aos 18 anos. E você foi trabalhar também no hospital de gastro, né? Você foi na gastroclínica, se não me engano? Sim, sim. Com psicologia? Sim, o meu primeiro emprego, na verdade, foi na área hospitalar, no Hospital das Clínicas, e eu trabalhava na clínica de gastro, atendendo na época, né, pacientes com câncer de estômago, mas com uma equipe médica. Sempre eu gostei, né, do trabalho com médicos e eu atuei, minha primeira atuação foi nesse sentido de entender as pessoas, por que acontecia, né, o ponto delas desenvolverem uma doença ou não, foi minha primeira... E você acha que por esse trabalho inicial, né, que você acabou inclusive tendo, né, um câncer, né? E isso te levou a trabalhar com resiliência, ter esse foco da biografia humana? Sem dúvida. O primeiro emprego foi na área hospitalar, depois eu fui para treinamento, mas como eu falo, minha biografia é muito didática, porque aos 42 anos eu virei de psicóloga a paciente e foi uma experiência marcante na minha vida que eu tive que desenvolver muito minha resiliência. E hoje eu só trabalho com isso, né? Eu trabalho com médicos, trabalho com treinamentos, ajudando as pessoas a desenvolverem a resiliência que elas têm na própria vida. Legal. E o que são os 3 P's da resiliência? Então, os 3 P's, na verdade, vêm da psicologia positiva, do Dr. Martin Seligman, que foi um autor que contribuiu muito, mas é mais ou menos assim, né? Você tem a questão da permanência, a pessoa que é resiliente, ela sabe que as dificuldades irão passar. É um dos P's, sempre para se lembrar. O segundo P é personalização, você não ficar se culpando de uma dificuldade. Por que eu não fiz assim? Por que eu deixei de fazer? Você fez o que foi possível. E a terceira é permeabilidade. Uma área da sua vida não está legal, mas você fala, está tudo ruim?
Não, uma área não está bom. Então, você ter essa visão, né, dos 3 P's te ajuda muito a superar a adversidade e ser resiliente no momento que você precisa, que é o mais difícil. E quando que você acha, assim, pensando nas pessoas da nossa faixa etária, quando que elas começam a entender um pouco de resiliência? Existe alguma regra que a gente possa ficar esperto ou entender a nossa resiliência ou não? Não só para a nossa idade, você sempre pode desenvolver a resiliência. São posturas que você tem diante da adversidade. E as 2 principais é você não se colocar na posição de vítima, uma é não se sentir injustiçado, porque a adversidade não discrimina. Que legal. E uma outra, você ter um olhar positivo, mesmo para uma situação difícil. Isso você pode aprender aos 18 anos. Eu tenho grupos que a moçada é nova, né? Grupo em empresa, a moçada é nova. Mas esse olhar são 2 coisas quase que fundamentais para que você possa ser resiliente. Me fala uma coisa, sempre é possível entender a resiliência, entender o momento a gente tem que ser resiliente? Eu sei que, como você falou, a idade não é uma coisa que impede a gente entender a nossa resiliência, né? Normalmente o que eu vejo é que a resiliência é quando a gente passa por uma coisa muito difícil e a gente tem que ser resiliente. Como é que a gente entende isso? Os grandes centros impactam alguma coisa ou não? Não, o que impacta, né, Cuca, são as dificuldades, na verdade, as adversidades que não discrimina, todo mundo passa por um momento difícil. E o mais importante é você ter o autoconhecimento. Eu trabalho, por exemplo, com escalas de mapeamento, que mapeiam sua resiliência. Isso é uma pergunta que eu vou fazer para você já já. Ah, é? Então, mas todas pegam o quê? Se você tem autoconhecimento para poder ter autocontrole. Então, é o que eu falo, do mesmo jeito que você vai para uma academia desenvolver o músculo, quanto mais autoconhecimento você tiver, mais você souber fazer a gestão do seu emocional, mais você está preparado para enfrentar o que você tiver que enfrentar. Então, não tem idade, sempre nós podemos desenvolver. E aonde está a base da sua resiliência? Na sua história de vida. Por isso que é importante isso que a gente pode entender que é a biografia humana, que é um outro trabalho que você faz em paralelo com a resiliência. Exatamente. Me fala um pouquinho sobre isso. Bio é vida, grafia como é a escrita da sua vida, a história. Então, quando você está com uma pessoa, você entrevistou várias pessoas, né? Eu sei que tem vários entrevistados. Cada um 180 tem... Nossa, 180. Mas todo mundo, se você pegar a história de vida de cada um dos seus entrevistados, tem momentos que ele teve que desenvolver. Não necessariamente a gente desenvolve. É uma das nossas ideias trazer justamente esse lado humano, não só o lado empresarial. Né? Se você prestar atenção nas entrevistas, a gente tem muito disso. Sim. As pessoas contando momentos de dificuldade e superação. E isso que é legal. Quando que geralmente você desenvolve? No momento difícil. Então, isso eu acho um trabalho muito rico e gratificante o meu, de ajudar as pessoas a poderem olhar para a própria história e falar, nossa, eu dei conta, valeu a pena, eu aprendi, eu posso ser mais resiliente. Então, isso é muito legal, sabe? É que muita gente não entende o que é resiliência, né? Só quando passa. Eu mesmo, já conversei com você em particular, né? A minha vida mudou nos últimos 4 anos, que eu tive que ter uma resiliência incrível para chegar hoje e estar, inclusive, apresentando esse projeto. Agora me fala um pouquinho da biografia humana. Como é que é tão lindo? Volta a falar sobre isso. A biografia é um jeito de se trabalhar que você olha a sua história de vida. Né? Então, desde que você nasceu, as fases da vida, nós falamos os setênios. E o que é legal? Quando você organiza, você tem um olhar panorâmico para a sua vida. Como eu trabalho com resiliência, eu ajudo as pessoas a resgatarem na própria história de vida essa força que muitas vezes você desconhece e você não desenvolve. Como é que é feito? Ele é de uma forma organizada, você organiza os dados com que você me trouxe, eu vou organizar. E a gente vai ter um olhar panorâmico em cima do que você me trouxe, como se estivesse no alto da montanha, olhando a tua própria história de vida. E o que é mais legal, Cuca, por ter um olhar ampliado, você fala, eu estou no meu propósito? Porque o que acontece? Geralmente, quando você adoece, é que você não está no teu propósito de vida. Você está fora da linha. É mesmo? Que coisa então, é um trabalho, na verdade, até preventivo, no sentido de você poder atuar antes de ter uma doença física, por exemplo. E para nós, assim, as pessoas com jovens há mais tempo, como eu digo, você acha que isso impacta de que maneira? E isso que eu percebo, né, da minha experiência de trabalho, que ajuda muito a você olhar para a tua vida percebendo a questão se você fez o que tinha que ser feito, porque o que acontece muitas vezes é que a pessoa tem a sensação de não ter feito o dever de casa.
mesmo chegando aos 50, aos 60. Então, quanto antes você fizer esse trabalho, mais você está olhando para o futuro para ajustar o que tem que ajustar. Tomar a rédea das suas vidas na própria mão. Não terceirizar o que você tem que fazer, que é cuidar da tua vida, ser o piloto, como a gente fala. Então, é um trabalho muito rico nesse sentido, e não importa a idade. E você assim. tem, assim, bastante grupos hoje? Sim, eu trabalho especificamente, né, eu gosto mais de trabalhar com grupos e empresas. Então, eu faço esse trabalho, apesar de eu ser coordenadora da formação do trabalho biográfico, que aí a gente faz uma imersão, tem vários grupos que ficam, né, trabalhando mais de uma forma mais longa, mas eu trabalho com empresas. Então, é um trabalho mais objetivo, mas é muito legal também. Por quê? Porque eu tenho exercícios que você olha para isso, organiza e já tem os insights. Quanto tempo mais ou menos dura assim o teu curso ou eventualmente um tratamento, um acompanhamento, né? Então, o curso empresa, eles são customizados, geralmente são 2 dias presenciais ou até à distância depois da pandemia. Mas depende da idade. Então, eu vou falar, Cuca, qual a sua idade? Ah, você tem Não tanto? conto. Oi? Não conto. Então, mas em geral, a gente divide de 7 em 7 anos, que são setênios, e aí nós trabalhamos esse primeiro setênio. Cuca, conta como era a sua infância, como eram os seus Esse é um pais. resgate desde de criança. Exatamente. E aí tem trabalho artístico, tem as fotos, então as pessoas ficam muito emocionadas quando você olha para a tua própria vida e fala o que eu fiz, o que eu posso fazer. E tem alguma relação assim com um período da vida que tem mais impacto assim? Bom, cada biografia é única, apesar de que todas as nossas as fases são meio que comuns, né? Você vai para a escola geralmente aos 7 anos, 18 anos maioridade, tem um jeito de se olhar que é meio comum. O que muda é a história, a individualidade, que faz uma história ser diferente de outra, né? Faz uma história não ser igual, até para irmãos gêmeos, um é diferente do outro. Então, cada biografia, muitas vezes a pessoa tem uma fase mais difícil na primeira infância, outra só aos 40. O que é o mais importante disso tudo é que cada um conheça a sua, então tem muito a ver, né, com você se conhecer e possa fazer o melhor e ter a consciência, né, do que você tem que fazer. Porque o que eu percebo hoje, a gente fala tanto de falta de foco, tudo, mas as pessoas não tomam consciência do que você tem que fazer. É isso que eu queria perguntar. Qual o benefício que a gente consegue enxergar com esse tipo de tratamento ou de trabalho que você realiza? É você poder mudar, tá? O que tem que ser mudado e mais. Por que eu falo que é muito preventivo, né? Eu trabalho na Escola Paulista de Medicina com um grupo de médicos também. É um dos meus trabalhos na área de pesquisa, de resiliência. É você não chegar ao ponto de adoecer. A gente fala hoje tanto da questão da saúde mental, da qualidade de vida e, às vezes, né, a última instância que você tem para resolver o conflito é no físico. A gente pode resolver antes, quando você cuida do emocional, é quando você trabalha com isso. E um tema que eu sou especialista também é da salutogênese, que são as fontes originárias da nossa saúde. Tá? É uma teoria do Dr. Antonovsky de como você lida com o estresse. Então, sempre eu falo. O estresse é uma coisa que preocupa tudo, principalmente na nossa faixa etária. O estresse emocional é uma coisa louca, né? Vendo que vai parar de trabalhar, a possibilidade de não ter uma atividade contínua. E esse trabalho pode ser que ajude bastante mesmo. Muito, muito. Tanto para o pessoal novo, que tem todo aquele estresse de começo de vida, quanto para nós, que não é que é uma fase mais madura da vida, né? Mas é o que eu sempre falo, estresse nós tivemos, temos e teremos. Por que isso que eu te contar da salutogênese é legal? Que foi desenvolvido, que se você tem uma coerência psíquica, tá? O Dr. Antonovsky desenvolveu entre seu pensar, o seu sentir e sua forma de agir, você pode se blindar diante do estresse. E ele criou um termo que se chama salutogênese, que são as fontes originárias da nossa saúde. A OMS inseriu em políticas sociais tudo. Então, é muito preventivo em relação ao estresse, né? Hoje, né, Isso impacta também no cérebro, assim, de funcionamento cerebral? Alguma coisa? Sem dúvida, né? Quando a gente produz muito cortisol, você afeta o cérebro até na parte de decisão estratégica. E, contudo, né, você inflama o seu organismo. Então, se você pode aprender a saber lidar com o estresse, que é o que eu falo, não dá para tirar o estresse da vida, tem.
Não tem graça também, né? Sem estresse não tem graça. Ele é até positivo, num certo positivo, ponto. Né? O Até problema... um freio, né? Até um freio, exatamente. É isso. Me fala uma coisa, e quem quiser naquela câmera ali te achar, procurar, saber o trabalho que você está fazendo, é claro, pode procurar no Homem de Prata, que eu respondo na entrevista, dou todas as informações que vocês quiserem, pode colocar no nosso chat lá. Me fala, onde nós achamos essa resiliência, essa biografia humana da Regina Virgues? Então, eu tenho uma página no Instagram que se chama Resiliência e Saúde. Resiliência e Saúde. É bem fácil de localizar e as pessoas me mandam muitas mensagens por lá, né? Então, se eu puder auxiliar nesse sentido, é muito legal, porque é bem esse trabalho que eu trouxe aqui para você que eu pratico lá fora. Me fala uma coisa, a mensagem agora final para os homens e mulheres de prata, baseada na sua resiliência, né, e na biografia. Eu gostaria de passar uma mensagem assim, de nunca se perder a esperança, né? Como diz o professor Mário Cortella, a esperança vem do verbo esperançar, é de não desistir, ir atrás, não de esperar. E eu vejo assim que quanto mais a gente tem resiliência, isso está muito ligado a você ter fé, a ter esperança nas coisas melhor, a gente nós podemos passar por qualquer adversidade, qualquer dificuldade que todos nós temos, e sair mais forte, não é só sair da situação. Então eu espero que todo mundo, que essa entrevista ajude as pessoas a refletirem sobre isso, quanto a gente pode, não só ser resiliente, mas ajudar o outro, né? Que eu acho que é uma grande Uma última conquista. pergunta, legal. Você acha que ser resiliente é focar na solução e deixar o problema para trás? Eu acho que assim, a resiliência, ela não tira de imediato o problema da frente, mas o que ela te ajuda? A sair mais rápido e a sofrer menos. Então, na verdade, você deixa o problema para trás. O importante é a gente aprender com ele, né, para não voltar a cair nesse mesmo problema, mas é isso que você falou assim, Cuca. Você está fera em resiliência. Porque eu sempre falo para todo mundo, né, aqui com o nosso grupo de trabalho, que problema traz tristeza e a solução traz alegria. Isso eu entendo que possa ser uma resiliência quando você foca em sair fora do problema, focando na solução. Não sei se isso serve, mas não, mas eu pratico. É isso, é a forma que você olha, né, para a situação. O importante é aprender com o problema, né, e ter alegria, como eu te falo, só para resumir isso que você falou. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que sou feliz por ter passado uma doença como um câncer, porque é difícil, né? Você fala, é bom ficar doente? Não é, mas eu sou feliz por ter me tornado a pessoa que eu me tornei, tendo passado por aquilo e tendo aprendido a superar, ser resiliente. Hoje eu ajudo outras pessoas a não passarem por isso. Você entende? Parabéns. Mas o Cuca tá fera em resiliência, só falta ficar fera em Zuc agora. Em breve, você vai me ensinar. Gente, antes de terminar, gostaria de entregar um presentinho da Água Prata, as tônicas todas. Muito obrigada. Mais uma necessairezinha. Quando você for na sua aula de dança, você leve seus pertences aí. Muito obrigada. Adorei a entrevista, o convite e os presentes, Cuca. Obrigado. Muito obrigada. Queria agradecer também, não só a Regina, mas a nossa HPE, HP Enterprise, por nos ceder gentilmente esses espaços fantásticos que elas têm aqui na sua sede em Alphaville. A nossa querida Água Prata e a Lifetime, que nos acompanha há muito tempo. Regina, fique com Deus. Obrigada, hein? Foi um prazer recebê-la. Muito obrigada. Não esqueça de acompanhá-la, como acompanhar também os nossos programas. Homens de Prata, uma geração de valor. Tchau.